No direito processual do trabalho, os recursos desempenham função essencial na garantia do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, permitindo às partes a revisão das decisões judiciais proferidas no curso do processo trabalhista. A sistemática recursal trabalhista possui peculiaridades próprias em relação ao processo civil comum, especialmente em razão dos princípios da simplicidade, celeridade, oralidade e informalidade que orientam a justiça do trabalho. Apesar disso, o sistema recursal trabalhista mantém estrutura técnica sofisticada, com hipóteses específicas de cabimento, pressupostos processuais rigorosos e requisitos formais indispensáveis à admissibilidade dos recursos. A consolidação das leis do trabalho disciplina os principais recursos cabíveis no processo do trabalho, complementada subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, desde que haja compatibilidade com os princípios e normas trabalhistas. Entre os pressupostos gerais dos recursos trabalhistas destacam-se a sucumbência, o interesse recursal, a legitimidade da parte recorrente, a tempestividade, a regularidade formal, o preparo e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. A sucumbência representa a existência de prejuízo decorrente da decisão judicial, pois somente pode recorrer quem sofreu gravame. O interesse recursal decorre da utilidade e necessidade do recurso para modificar ou invalidar a decisão impugnada. A legitimidade pertence às partes, ao terceiro juridicamente interessado, ao Ministério Público do Trabalho quando atuar como fiscal da ordem jurídica e, em determinadas hipóteses, ao sucessor processual. A tempestividade constitui requisito indispensável, sendo os prazos recursais trabalhistas, em regra, de 8 dias, salvo exceções legais específicas. A contagem dos prazos observa os dias úteis após a reforma processual introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho conforme entendimento consolidado da jurisprudência trabalhista. A regularidade formal exige petição adequada, fundamentação específica e observância dos requisitos legais do recurso interposto. O preparo compreende o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, este último peculiar ao processo do trabalho e destinado à garantia parcial da execução. O depósito recursal possui natureza de garantia do juízo e pressuposto objetivo de admissibilidade, sendo exigido do empregador recorrente, salvo hipóteses legais de isenção, como beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, massa falida e microempreendedores individuais em determinadas circunstâncias. Os recursos trabalhistas submetem-se ainda a princípios próprios, como a onirrecorribilidade, segundo a qual cabe apenas um recurso para cada decisão, a fungibilidade recursal, admitida excepcionalmente diante de dúvida objetiva, a dialeticidade, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, e a proibição da reformatio impejus, impedindo agravamento da situação do recorrente quando apenas ele interpõe recurso. O efeito devolutivo é regra nos recursos trabalhistas, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, enquanto o efeito suspensivo constitui exceção. Já que os recursos trabalhistas normalmente não impedem a execução provisória da decisão. O recurso ordinário constitui o principal recurso trabalhista, equivalente funcionalmente à apelação do processo civil. É cabível contra decisões definitivas ou terminativas proferidas pelas varas do trabalho, bem como contra decisões dos tribunais regionais do trabalho em processos de sua competência originária. Seu fundamento legal encontra-se no artigo 895 da CLT. O prazo para interposição é de 8 dias e o recurso deve ser dirigido ao juiz prolator da decisão, que realizará o primeiro juízo de admissibilidade, remetendo posteriormente os autos ao Tribunal Regional do Trabalho competente. O recurso ordinário permite ampla devolução da matéria fática e jurídica discutida no processo, possibilitando o reexame de provas, depoimentos e documentos constantes dos autos. Em razão disso, o TRT atua como verdadeira instância revisora completa da decisão de primeiro grau. A petição de recurso ordinário deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte pretende a reforma da decisão, observando-se o princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença pode levar ao não conhecimento do recurso. O preparo é requisito indispensável para o empregador recorrente, consistindo no recolhimento das custas processuais e do depósito recursal dentro do prazo legal.
A deserção decorrente da ausência ou insuficiência do preparo constitui causa frequente de inadmissibilidade recursal. O recurso ordinário possui ampla utilização prática, abrangendo discussões sobre verbas salariais, reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras, indenizações, estabilidade provisória, danos morais, equiparação salarial e demais matérias trabalhistas apreciadas pelas varas do trabalho. Nos dissídios coletivos originários dos Tribunais Regionais do Trabalho, o recurso ordinário é dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, funcionando este como instância revisora das decisões coletivas regionais. O recurso de revista, por sua vez, representa recurso extraordinário de natureza técnica e restrita, destinado à uniformização da jurisprudência trabalhista nacional e à preservação da interpretação uniforme do direito federal trabalhista. Previsto no artigo 896 da CLT, o recurso de revista é cabível contra decisões proferidas em grau de recurso ordinário pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Diferentemente do recurso ordinário, o recurso de revista não permite reexame de fatos e provas, limitando-se à análise de questões estritamente jurídicas. Seu cabimento depende da demonstração de violação literal de disposição de lei federal ou da Constituição Federal, contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, ou divergência jurisprudencial entre tribunais regionais do trabalho ou entre TRT e TST. A transcendência introduzida pela reforma trabalhista tornou-se requisito adicional de admissibilidade do recurso de revista, exigindo demonstração da relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria discutida. A transcendência econômica relaciona-se ao elevado valor da causa, a política refere-se ao desrespeito à jurisprudência consolidada do TST ou STF, a social envolve direitos sociais constitucionalmente assegurados. E a jurídica decorre da existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. O recurso de revista exige técnica processual rigorosa, especialmente na demonstração analítica da divergência jurisprudencial ou da violação legal apontada. O recorrente deve transcrever trechos específicos do acórdão recorrido e realizar cotejo analítico preciso com os paradigmas indicados. A ausência de fundamentação adequada pode ensejar o não conhecimento do recurso. Em razão de sua natureza extraordinária, o recurso de revista não se presta à rediscussão de matéria probatória, conforme consagrado pela súmula 126 do TST. O pré-questionamento constitui requisito indispensável, exigindo que a matéria jurídica tenha sido previamente debatida e decidida pelo Tribunal Regional do Trabalho. A ausência de manifestação expressa do TRT sobre determinada questão impede sua apreciação em recurso de revista. O juízo de admissibilidade inicial é realizado pelo presidente do TRT, que pode admitir ou denegar seguimento ao recurso. Contra a decisão denegatória cabe agravo de instrumento. O recurso adesivo consiste em modalidade recursal subordinada ao recurso principal, permitindo à parte parcialmente vencida aderir ao recurso interposto pela parte contrária. Sua aplicação no processo do trabalho decorre subsidiariamente do Código de Processo Civil, sendo admitida pela jurisprudência trabalhista. O recurso adesivo pode assumir a forma de recurso ordinário adesivo, recurso de revista adesivo ou agravo de petição adesivo, conforme a natureza da decisão impugnada. Seu prazo corresponde ao das contrarrazões ao recurso principal, ou seja, 8 dias no processo trabalhista. A principal característica do recurso adesivo reside em sua dependência em relação ao recurso principal, de modo que sua admissibilidade condiciona-se ao conhecimento deste. Caso o recurso principal seja inadmitido, desistido ou considerado deserto, o recurso adesivo também não será conhecido. O recurso adesivo é frequentemente utilizado quando ambas as partes sofrem sucumbência parcial e apenas uma delas interpõe recurso inicialmente. A outra parte, diante da insurgência adversa, opta por aderir ao recurso já interposto, buscando também a reforma parcial da decisão. O agravo de instrumento possui finalidade específica de destrancar recurso cujo segmento foi denegado no juízo de admissibilidade. Previsto no artigo 897 da CLT, é cabível contra decisões que negam seguimento a recursos trabalhistas. O prazo para interposição é de 8 dias e o agravo deve ser instruído obrigatoriamente com peças essenciais à compreensão da controvérsia, embora o processo eletrônico tenha reduzido significativamente as exigências formais de traslado documental.
O agravo de instrumento não visa diretamente reformar a decisão de mérito original, mas sim demonstrar que o recurso denegado preenchia os pressupostos de admissibilidade e deveria ter sido processado. Caso provido, o tribunal competente examinará imediatamente o recurso principal destrancado, observando os princípios da celeridade e economia processual. No âmbito do recurso de revista, o agravo de instrumento possui enorme relevância prática, pois frequentemente os presidentes dos TRTS negam seguimento aos recursos por ausência de transcendência. Falta de demonstração analítica da divergência ou incidência de súmulas restritivas do TST.